homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Portanto, nesses 3 primeiros versos, já na introdução do seu livro, da sua tese, não é? O pregador, o mestre, o sábio Salomão, esse pesquisador, ele, no primeiro versículo, e também no versículo 12 do capítulo 1, ele mostra as suas credenciais. Ele mostra para nós que ele tem toda a competência em fazer essa pesquisa, e ao chegar a essas conclusões, ele vai mostrar para nós que as suas conclusões são verdadeiras. Não só da perspectiva dele, Salomão, de quem ele é, da sua sabedoria, como também nós cremos e entendemos que este livro é inspirado por Deus. Ele não escreveu esse livro porque ele quis, mas ele foi inspirado por Deus a escrever o resultado da sua pesquisa. Em segundo lugar, nesses versículos iniciais, ele introduz, portanto, o livro com sua resposta. Na verdade, ele já, nesses 3 primeiros versículos, ele mostra a sua tese e já conclui. Não é? O livro todo depois é a explicação dessas conclusões que ele chegou. Então, na sua introdução, ele diz que na vida tudo é vaidade. Numa vida sem Deus, tudo é futilidade, é vapor, é sopro. E nós já pudemos observar isso quando estudamos esse texto, não é? No capítulo 1. Portanto, a vida, na perspectiva em que Salomão vislumbrou, nessa vida sem Deus, é uma vida vazia. É uma vida sem substância, é uma vida sem consistência, sem sentido, é uma vida etérea. E ele conclui, então, aqui, não é? Nós vamos ver, nesse capítulo 1, é como correr atrás do vento. Nós não vemos o vento e não conseguimos pegar o vento. Não tem sentido, portanto, sem consistência, uma vida vazia. E no verso 3, é interessante nós observarmos que a pergunta vem depois da resposta. Não é? Porque ele deu a resposta no versículo 2, vaidade de vaidades, e essa é a conclusão a que ele chega. Mas qual é a pergunta? A pergunta é exatamente esta: que lucro? Que proveito se tem nessa vida? Que significado tem a vida debaixo do sol ou debaixo do céu? E esse termo nós já vimos significa que significado tem a vida sem Deus, desprezando a Deus, desconsiderando a Deus. Qual o motivo para viver? Qual a razão de todo o esforço que fazemos nesta vida? É o que nos diz o versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, de todos os seus feitos, de todas as suas ações, de todas as suas obras. Que proveito tem o homem com que se afadiga debaixo do sol? Já a partir do versículo 4 desse capítulo 1, até praticamente o fim do livro, ele vai relatar as conclusões a que ele chegou. Ele pesquisou a natureza, ele pesquisou o comportamento humano, e daí ele concluiu, nos versos 4 a 11 do capítulo 1, que a vida sem Deus é uma mesmice entediante. Nada muda. Dia após dia, século após século, as histórias se repetem. A vida humana debaixo do céu, ou seja, sem Deus, é um perfeito tédio, é um enfado. No capítulo 1, dos versos 12 a 18, que vimos semana passada, ele vai falar sobre a sabedoria. É um texto mais filosófico, não é mesmo? E ele vai falar sobre a sabedoria, vai falar do lugar da sabedoria e a importância dela. E esse é um assunto onde Salomão tem pós-doutorado, não é? Recebeu a sabedoria de Deus. E aí, o versículo 18, ele chega à conclusão a respeito dessa sabedoria. No capítulo 1, verso 18, ele diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Imaginemos agora um sábio como Salomão chegar a esta conclusão. Não é? Quanto mais sabedoria ele tinha, mais tédio ele alcançou. Quanto mais aumentava a sua ciência, o seu conhecimento, mais triste ele se via. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. E é onde Salomão, nesse capítulo 2, registra 3 das suas experiências de campo. Lembra que no domingo passado nós falamos que nós temos aqui no livro de Eclesiastes muito
do fundamento das pesquisas para mestrado e doutorado que temos nos nossos dias? E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Não é? Salomão vai fazer uma pesquisa de campo. Para quem faz pesquisas, né, de mestrado, doutorado, enfim, sabe que há aquela pesquisa em loco, de campo, que você faz testes, né, com determinado tema que você quer provar, como você faz apenas pesquisas teóricas, não é mesmo? Você pesquisa livros e assuntos e não faz uma pesquisa propriamente dita no campo, né, testando as experiências reais, né, na prática. Ele faz aqui, creio que Salomão ele usa os dois, pelo menos esses dois estilos, esses dois tipos de pesquisa. E aqui ele vai fazer, então, nesse capítulo 2, ele vai registrar 3 das suas experiências de campo. O objeto do nosso estudo de hoje vai ser a partir do verso 1 até o verso 11, aonde colocamos como tema a inquietante busca da satisfação pessoal. Dos versos 12 ao 17, que veremos na outra semana, se Deus permitir, ele vai falar para nós a respeito da tolice da muita sabedoria. E dos versos 18 a 23, a insensatez do excesso de trabalho. E ele vai concluir essa sua pesquisa nos versos 24 ao 26. Então nós veremos hoje a que conclusão Salomão chegou no seu primeiro teste, na sua primeira pesquisa de campo. Ele fez uma análise da existência humana e nessa análise ele conclui que há uma inquietante busca da satisfação pessoal. Vamos fazer a leitura então dos versos 1 ao 11 e vamos ver quais foram as considerações que Salomão fez aqui, o que é que ele descobriu. Disse assim então: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Oremos mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, pedimos graça. Pedimos ao Senhor, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito. Compreensão, ó Deus querido, da Tua palavra. O que o Senhor quer nos ensinar nesta noite? Ajuda-nos nisso, Deus. Dá-nos humildade também para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Dá-nos força e coragem para mudarmos aquilo que é necessário mudar na nossa vida. Se reconhecermos aqui, ó Deus, alguma coisa que temos feito que não Te agrada, por favor, ó Deus, nos perdoe e nos livre de pecarmos outra vez contra o Senhor. Ajuda-nos, portanto, Deus, ilumina-nos com Teu Espírito, eu peço uma vez mais, orando em nome de Jesus. Amém.
Versos 1 e 2. Salomão diz assim, disse comigo, vamos, disse comigo. Ele estava pensando a respeito disso. Ele estava introspectivo. Ele diz assim, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Salomão se viu num momento da sua vida com a necessidade de provar, não de uma forma científica, mas através das experiências práticas da sua própria vida, se no prazer ele encontraria a satisfação e a felicidade plenas. Ele resolveu isso, pesquisar se na busca do prazer, da satisfação pessoal, ele teria alegria e satisfação verdadeiras. Ele queria saber de tudo que o mundo poderia lhe proporcionar, o que de fato lhe faria feliz. O que de fato satisfaria o seu coração. Se ele de fato poderia ser satisfeito com alguma coisa, ou muitas delas. E nós vimos aqui na leitura, nós pudemos identificar algumas áreas da vida em que Salomão pesquisou na prática, e se ali, nestas coisas, ele de fato encontraria a satisfação, o prazer, a alegria, a felicidade que tanto ele buscava como a humanidade busca. Nós podemos ver aqui, nesses versos a seguir, que ele procurou a satisfação na bebida, alegria e prazer nas grandes construções, nos muitos empregados, nas propriedades e bens, no dinheiro, na vida em meio às celebridades, posso dizer assim, nas mulheres, no sexo. São alguns dos temas em que Salomão pôs o seu trabalho, onde ele empenhou a sua vida, buscando saber se ali ele encontraria verdadeira satisfação. Verso 3, diz ele, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Resolvi no meu coração, tomei essa decisão a entregar-me ao vinho. Resolvi ser um ébrio. Resolvi tomar bebida alcoólica, vamos dizer assim. Resolvi experimentar se a bebida me traria satisfação. Se na bebida é verdadeiro que a gente afoga as mágoas, não é isso que dizem os que bebem? Eu preciso afogar as mágoas. Aí, enchem várias vezes o copo e esvaziam a seguir. Mas duas coisas ele fez, ele teve um cuidado quando ele resolveu se entregar à bebida, ao vinho, a esse prazer. Ele fez isso com lucidez. Não sei como que ele fez isso, mas o texto diz que ele fez. Ele manteve o senso, a razão. Olha o que ele diz, o texto diz isso para nós. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ou seja, ele resolveu tomar vinho até o ponto em que ele continuava tendo senso, tendo razão, até onde ele ainda tinha compreensão do que estava fazendo, até onde ele poderia analisar se de fato existia prazer, satisfação em ingerir o vinho.
Em segundo lugar, ele diz que queria saber se de fato a bebida poderia fazer alguém feliz. Portanto, ele bebia até um certo ponto, porque ele não poderia passar daquele ponto. Porque em passando de certo ponto, ele não teria mais senso. Não sabia mais o que estaria fazendo. Não teria controle mais dos seus atos, dos seus pensamentos. Aqui no texto não nos diz qual era essa medida. Porque muitos hoje também acabam dizendo, talvez até como Salomão, vão dizer assim: eu sei o tanto que eu posso beber. Eu sei até onde eu posso ir. Salomão não nos disse até onde ele podia ir, a quantidade. Ele disse que até enquanto ele tinha senso. Ele foi regido por isso. O que nós podemos aprender com isso aqui? Podemos até aprender com o mundo. Incrível isso. Também com o mundo. A palavra de Deus vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia já nos diz isso: não vos deixe embriagar. Não é? Mas qual é o ponto? A partir de que quantidade eu estou embriagado, ou ficaria embriagado? Eu ou você? Quem é mais forte? Que tanto eu posso ingerir? Que tanto você pode ingerir e manter o senso? E manter a razão? De uma maneira geral, nós não podemos saber a respeito disso. Tanto que o mundo até estabeleceu, nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, ingerir bebida alcoólica, seja 5 ml, 10 ml, qualquer coisa, e dirigir, vai ser multado. Se pego, será multado. Não é isso? Portanto, o mundo vai dizer para nós que perdemos o senso quando ingerimos qualquer quantidade de bebida alcoólica. E não podemos dirigir. Se nós não podemos dirigir, será que ingerindo bebida alcoólica nós podemos ter ainda razão? Podemos manter o senso? É óbvio que a pesquisa de Salomão não tinha a ver diretamente com isso. O que ele desejava saber era se ele, ainda mantendo o senso, ele tinha prazer. Porque passando dessa razão, a bebida fazendo com que ele perdesse o senso e a razão, ele não poderia verificar, ele não poderia experimentar, ele não poderia valorar se ele tinha ou não prazer. Então, até então, ele queria verificar se a bebida poderia trazer a ele algum prazer, alguma satisfação verdadeira e duradoura. Versículo 4, até o versículo 6, ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Aqui Salomão fez para nós uma demonstração da sua riqueza, das suas posses. E se nós formos ler lá no livro de 1 Reis, do capítulo 4 ao capítulo 10, nós vamos ver descritos toda a riqueza de Salomão. Tudo isso que ele coloca aqui, resume aqui, está lá registrado no livro dos Reis. Toda a sua riqueza. Nós lembramos aqui que quando ele foi elevado ao trono, não é? Ele pediu sabedoria. Por não ter pedido riqueza nem vitória sobre os seus vizinhos, sobre os seus inimigos, Deus deu a ele não só sabedoria, como vitória sobre os inimigos, e deu a ele muita riqueza. Essa riqueza, portanto, que Salomão tinha, não vinha dele, mas era bênção de Deus para ele. Não é? Então, lá em Reis, traz um relato detalhado dessa riqueza que ele tinha adquirido e que ele estava demonstrando lá, para todo mundo ver.
tanto que vinham reis e vinham povos de todos os lugares, não só para apreciar a sabedoria de Salomão, tanto quanto para apreciar a sua riqueza. E nós podemos ver aqui na descrição que ele fez aqui, não é? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, não apenas uma, plantei para mim vinhas, nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Imaginemos o tamanho de tudo isso. E ainda mais, olha o versículo 6, fiz para mim açudes. Para que açudes? Para regar com eles o bosque onde estavam plantadas as árvores. Imaginemos o tamanho de tudo isso. Não fez apenas um tanque, não tinha apenas uma caixa d'água, mas açude para regar. E não devia ser pouca coisa, porque nós estamos falando aqui de Israel, Oriente Médio, deserto, para manter tudo aquilo verde, para manter aquelas árvores frutíferas, o tanto, de fato, de água que era necessário. Mas o que nós podemos observar nesses versos 4 a 6, e ele vai dizer assim, empreendi grandes obras, edifiquei para mim, não é? Plantei para mim, jardins e pomares para mim, açudes para mim, tudo para ele. Não basta ter, ele tinha que ostentar também. Ele tinha que mostrar todas essas coisas. E o propósito dele, que nós podemos verificar aqui nesse texto, como disse, edificou para ele, plantou para ele, fez jardim para ele, construiu tudo para ele. Nós podemos observar aqui na vida de Salomão, a busca pelo prazer é uma busca egoísta. É para mim. Eu quero ter para mim. Eu quero construir para mim. Eu quero possuir para mim. Quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, o crente deve pensar de outra maneira. Mas até no final do versículo, Efésios 4, 28 nos diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, o trabalho, ele deve ter utilidade, não apenas para satisfazer as nossas necessidades, mas deve ser para acudir ao necessitado. A Bíblia em nenhum lugar vai dizer que ser rico é proibido. O problema é o que se faz com o dinheiro que se ganha. É como se considera a riqueza. É onde nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança. A busca, então, por ter, por amealhar recursos, por ter, enfim, dinheiro, essas coisas todas, ela é egoísta. A observação que fazemos aqui, com relação ao que o próprio Salomão escreve a respeito dos seus feitos. No versículo 7, ele continua dizendo, comprei servos e servas. Logicamente, para poder cuidar de tudo isso que ele fez, para poder construir todas essas coisas, para poder cuidar de jardins e pomares, ele precisa de ter muitos servos. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Ou seja, isso durou muito tempo, não é? Servos nascidos em casa, filhos de escravos. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Diz mais no versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Verso 7, portanto, servos e servas, bois e ovelhas. Ele adquiriu, ele amealhou, ele comprou, ele guardou mais do que todos os outros homens que viveram antes dele em Jerusalém. A necessidade que tinha de ter, de possuir, para mostrar o tanto que tinha, para viver praticamente sem fazer nada, servos e servas, para fazer para ele as coisas que ele certamente poderia fazer. Dinheiro, no verso 8, muito dinheiro. Como ele conquistou tanto dinheiro? A Bíblia vai nos dizer que Deus deu a ele. Mas como que ele conquistou? Como que esse dinheiro e toda essa riqueza chegou às suas mãos? Ele vai dizer aqui para nós: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Nós sabemos como foi que Salomão conquistou e amealhou tanto dinheiro. Ele fez muitas parcerias políticas com as nações vizinhas. Ele também, nas guerras em que ele venceu, ele pegou lá, não é? E trouxe todas as riquezas daqueles lugares, daquelas nações, daqueles povos. Impôs medo, portanto, nas nações vizinhas. Outros vinham e davam presentes para Salomão, desejando estar ao lado da grande celebridade daquela época, desejando conhecer quem é este homem de grande sabedoria e grande poder e grande riqueza. Ele diz que, no versículo 8 ainda, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Podemos imaginar? Podemos imaginar as grandes festas e banquetes que Salomão promovia? Onde lá contratava cantores e cantoras para alegrar a multidão, alegrar aquele povo que vinha ao seu encontro, que vinha se deliciar nas festas que ele promovia. Festas, obviamente, regadas a muito vinho. E basta nós olharmos nas revistas, nos jornais, na internet, não é? Nas manchetes, nas telas dos sites que temos aí nos nossos dias. Basta olharmos como é a vida das celebridades, por onde andam, o que desejam, o que querem, o que buscam. Mulheres e mulheres. Está lá em 1 Reis 11:3. Salomão tinha apenas 700 esposas e 300 concubinas. Apenas. Imaginemos 700 sogras, né? Como é que não seria? Mas tudo isso por conta das suas questões políticas. Não é? Cada casamento que fazia com uma dessas mulheres era uma nação, era um povo que se alinhava com ele. Na onde ele tinha paz, aonde ele tinha garantia de outros prazeres, não é? Riquezas, paz, tranquilidade. Versículo 9. Ele vai dizer assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tudo isso ele mostrava que ele era melhor do que os outros. Em tudo isso, ele olhava para ele e não via ninguém que
que se comparasse a ele. Ele media a todos os outros e colocava todos os outros abaixo dele. Completamente oposto do que nós vemos no ensino e de como um cristão deve viver. No capítulo 2, no verso 3 de Filipenses, nos diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Enquanto estamos destacando estas palavras de Salomão nesse texto, como disse no princípio, a ideia é nós olharmos para nós mesmos e vermos se algumas dessas práticas, características na vida de Salomão fazem parte da nossa vida. Por que trabalhamos? Por que queremos nos aposentar? Por que queremos tirar férias? Por que vivemos? Aonde temos buscado prazer, alegria e satisfação? Por que queremos ter e ter? Ou não queremos? O que desejamos ser? Porque Salomão mostra tudo isso aqui para nós. Ele diz que conquistou, amealhou, construiu, tinha tudo isso e também era, desejava ser e foi, segundo o seu conceito, a sua pesquisa, a sua observação, melhor e maior do que todos os outros que viveram antes dele. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Ele se alegrava. Com tudo que ele conquistou, com tudo que ele fez, com tudo que ele tinha, apesar das fadigas, apesar do cansaço, ele se alegrava. Essa era a recompensa dele. A alegria de ter essas coisas e de ver que era melhor do que os outros. Ele tinha essa alegria nessas coisas e no ser. Mas olha que interessante a conclusão que ele chega no versículo 11. De tudo isso que ele registrou desde o versículo 2. Ele diz no versículo, desde o versículo 1, não é? Aí no versículo 11 ele diz assim: considerei, avaliei, analisei, pensei sobre tudo isso, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E a conclusão que ele chega: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Portanto, tudo o que Salomão fez, construiu aqui, tudo o que ele chegou a ser, tudo isso ele fez e ele foi a despeito de Deus. Sem Deus. Desconsiderou Deus. E é interessante nós notarmos, irmãos e irmãs, que mesmo sem Deus, ele revela e registra aqui que tinha alegria. E nós podemos verificar, por vezes até nas nossas vidas, porque eu disse no começo que nós como cristãos devemos olhar para esse texto e ver se tem alguma coisa a ver conosco. Mas nós podemos olhar também para o mundo e ver que há alegria nesse mundo. Nós vemos pessoas rindo para lá e para cá, sorrindo, demonstrando algum tipo de alegria e de felicidade, demonstrando algum tipo de prazer e de satisfação.
Mas como temos visto na experiência de Salomão, e o que o livro de Eclesiastes está nos revelando, registrando, é que isso é tudo passageiro. Não tem conteúdo, não tem firmeza, constância, não tem significado verdadeiro. Porque no mesmo instante em que vemos pessoas rindo para lá e para cá neste mundo, por questões momentâneas que acontecem na sua vida, vemos imediatamente depois se desesperando e se arrebentando de tanto choro e desespero. E não há o que console o coração. Salomão então conclui que tudo que tinha, a começar pela sabedoria, passando pelas posses adquiridas através de muito trabalho, Salomão conclui que nada disso era duradouro e substancialmente satisfatório. Aprendemos, portanto, com Salomão aqui que usar os recursos que Deus nos dá apenas para satisfazer os nossos desejos pessoais é algo vão e inútil. Essa é a resposta à pergunta colocada no verso 3, lá do capítulo 1. Que proveito? Que proveito tem ter todas essas coisas e ser? E desejar ser o que Salomão foi? Que proveito tem? Nenhum. É a resposta que ele chega. Até mesmo o grande rei Salomão, depois de tentar construir outro paraíso na terra, não é verdade? Jardins e bosques e plantas, né, frutíferas e servos e servas e casas e grandes edificações, um paraíso na terra. Talvez seja isso que buscam aqueles que desejam e querem jogar na Mega Sena, quando ela fica acumulada. Nossa, se eu ganhar a Mega Sena, não vou mais trabalhar. Vou construir uma big de uma casa, vou ter um monte de empregado. Tudo o que o Salomão tinha. Vou me divertir, festa, viajar. Vou guardar um pouquinho, claro, né? Porque eu já sou inteligente. Mas vou viver a vida. E quando eu me aposentar, então? Mesmo não tendo ganho milhões numa Mega Sena. Não vejo a hora de me aposentar. Não vejo a hora de pegar o dinheiro que eu tenho guardado e... Enfim. Portanto, até Salomão, depois de tentar construir outro paraíso aqui na terra, chega à conclusão de que nenhum proveito havia debaixo do sol. Aqui, portanto, queridos, está sendo mostrado ao homem secular, ao homem sem Deus, o fracasso do seu estilo de vida, sob as premissas que ele mesmo estabelece. A vida do homem sem Deus é um fracasso, mesmo tendo tudo isso que Salomão teve, mesmo sendo isto ou mais do que Salomão foi. É um verdadeiro fracasso. Portanto, irmãos e irmãs, o materialismo e o consumismo descritos nestes versos são exemplos práticos dessa filosofia hedonista que faz parte do nosso mundo. Mas isso, o materialismo e o consumismo, eles não conseguem dar real sentido à nossa vida. Se é isso que estamos buscando, devemos fugir disso. Devemos nos conscientizar disso. Devemos cair fora disso, enquanto há tempo. Portanto, as perguntas que nós fizemos no começo, eu as repito aqui. Como identificar se nós temos sido influenciados por esse hedonismo? Se o materialismo e o consumismo têm feito parte das nossas vidas? Se nós temos vivido para o nosso prazer pessoal, para satisfazermos-nos nas coisas que estão dispostas aí? Se é nessas coisas que buscamos a alegria verdadeira, a satisfação. Alguma dessas coisas você se identificou com elas?
Se você se identificou, se eu me identifiquei, o que fazer para nos livrarmos disso? Como fazer? Qual é a resposta a essa pergunta? Como que eu me livro da influência do materialismo e do consumismo? Da busca do prazer através das coisas e através até mesmo do ser? Como eu me livro disso? Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, é reconhecendo. É tomando ciência de que eu tenho esse problema, que eu estou com essa dificuldade. Em segundo lugar, é confessar isso ao Senhor. É dizer com todas as letras para o Senhor: eu quero ter, eu desejo essas coisas, eu não posso viver sem isso ou aquilo, eu preciso comprar isso, preciso ter aquilo, preciso ser isso, as pessoas precisam me ver. Gostaria eu de ser uma celebridade, ser visto e aplaudido pelos homens. Senhor, me livre disso. Confesse ao Senhor, peça perdão a Ele, para que Ele livre você disso. Que Ele mude o seu coração, a sua mente. E por fim, portanto, nós fomos criados para alegria. Fomos criados por Deus para sermos felizes, de fato. Mas em Cristo, nele. Aonde encontramos, portanto, a satisfação verdadeira? É nele. O próprio Senhor Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Desceu da sua glória, se fez homem, carne, humilhado. Ele foi. Não tinha bens, não tinha posses. Vivia de ofertas. Para entrar em Jerusalém na sua última semana, pegou emprestado um jumentinho. Não foi assim? Para realizar a última ceia com seus discípulos, emprestou um quarto, uma sala, um cenáculo. Não tinha. Mas aos Hebreus, o escritor vai dizer exatamente isso. Que o Senhor Jesus foi e entregou-se em nosso favor e fez isso com alegria. Ele não tinha nada. Ele não tinha posses. Quando ele, diante de Pilatos, não é? Chegou diante de Pilatos. E Pilatos diz assim: você é o rei dos judeus? O que foi que Jesus disse? Jesus não disse assim, batendo o peito: sim, eu sou o rei dos judeus. Não, ele falou: tu dizes. Ele poderia ter dito que era. Pois ele de fato era o rei, como é o rei. Aonde nós encontramos a verdadeira satisfação? Eu quero encerrar, queridos, com 2 textos. O primeiro deles em Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, os versos 23 a 26. Vai relatar alguém como nós. Um homem como nós. Aqui não vai falar sobre Deus, não vai falar sobre Jesus, vai falar sobre Moisés. Os versos 23 a 26 de Hebreus 11 nos diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Lembram-se do decreto, não é? Dos egípcios, que era para matar todas as crianças, todos os homens, né? Os meninos, na verdade, não é? Recém-nascidos. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou-se ser feito, ou ser considerado, ser chamado neto do imperador do mundo naquela época. Quem de nós faria isso? Quem de nós hoje recusaria
ser chamado do filho ou neto do Donald Trump, que seria hoje o rei do país mais rico do mundo? Sendo, obviamente, o Trump ou qualquer um lá que estivesse no lugar dele, um ímpio, né? Um não filho de Deus, vamos dizer assim, um não do povo de Deus. Quem é que se recusaria? 25, né? Continuando então, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Para ele era melhor o que viria, a eternidade, o estar com Cristo para todo sempre, do que usufruir dos prazeres do mundo, das riquezas do Egito, das benesses que o pecado poderia trazer para ele. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele viu Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, que viria. O outro texto que eu quero ver com vocês, para nós encerrarmos, está em Tiago. Tiago, capítulo 1. Eu acho que anotei errado o capítulo aqui, meus irmãos. Quero ver se eu consigo encontrar aqui. Qual é o capítulo? O versículo está certo. Bom, eu vou ler aqui a minha anotação. Daqui a pouco nós conseguimos encontrar o capítulo. Mas os versos são de 6 a 16. Tentei encontrar aqui, mas infelizmente ainda não achei. Mas diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. É onde está o verdadeiro prazer e alegria. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. É Timóteo, não é? Não é Tiago. Começa com T. Agora tem que descobrir se é primeiro ou segundo. Deixa eu encontrar aqui. Aí fica mais certo, não é? Primeiro Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Isso mesmo, muito obrigado. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 16. Então nós estamos no versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas.
Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Irmãos, esse é o nosso desafio. Olharmos, avaliarmos como tem sido a nossa vida diante dessas questões todas que o mundo apresenta para nós. Aonde temos colocado verdadeiramente o nosso prazer, a nossa satisfação. O que temos buscado ter e o que temos querido ser. E se há alguma coisa que Salomão falou para nós nesta noite, que nós tenhamos a coragem de nos colocarmos diante de Deus, nos arrependermos, confessando este ou aquele ou todos esses pecados e buscando do Senhor a graça, o seu perdão, o seu amor, e uma vida verdadeiramente com prazer verdadeiro, felicidade no Senhor, satisfação plena em Cristo. É isso que devemos buscar, é assim que devemos viver, é dessa maneira que vamos glorificar a Deus, em tudo que temos e em tudo que somos. Vamos fazer assim? Em nome de Jesus. Amém.